Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso primeiro debate, nosso primeiro encontro sobre Repensar o Mundo, um projeto do Observatório de Evangelização da PUC Paraná, que pretende, nesse período pós-pandemia, pós-crises, tantas crises que temos assistido ultimamente serem desencadeadas, pretendemos dar início a um profundo debate sobre os rumos e o futuro da economia, da educação e da ecologia. Então, bem-vindo, bem-vinda a esse nosso primeiro debate, onde nós hoje pretendemos iniciar, então, essa reflexão sobre os rumos da economia num futuro próximo e no futuro aí que nos aguarda, seja no aspecto da economia pessoal, da economia comunitária e também da economia global. E para isso, então, hoje, inclusive se aproximando de toda essa reflexão proposta pelo Papa Francisco sobre a nova economia, a economia de Francisco, que foi chamada pelo Papa assim, pelo convite que ele fez aos jovens economistas do mundo inteiro para se encontrarem com ele em Assis, no dia 21 de novembro, nós, então, hoje queremos iniciar essa nossa reflexão com um convidado muito especial, o reitor da PUC Minas, Dom Joaquim Moll, que está aqui conosco hoje para ajudar um pouco nessa reflexão sobre economia pessoal e comunitária, mas especialmente trazendo algumas reflexões sobre a proposta da economia de Francisco. Dom Moll, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria, viu, Rodrigo, estar aqui com você e, ao mesmo tempo, nos comunicando à distância com tantas pessoas espalhadas por este Brasil afora, porque é um tema que realmente é muito importante e é feito por uma instituição extremamente séria, que é essa instituição na qual você trabalha, a PUC do Paraná. Aproveito para deixar um abraço para todos os amigos aí da universidade. Estou sempre à disposição. Que bom, Dom Moll. Nós agradecemos muito pela sua presença e, sem mais delongas, queremos, então, ouvi-lo sobre essa proposta que o senhor tem acompanhado, seja pela CNBB, seja também como reitor da universidade, essa proposta da nova economia de Francisco. Portanto, o senhor fique à vontade para nos falar, partilhar um pouco, e convidamos também todas as pessoas que queiram enviar as suas perguntas, que podem encaminhar para o número do WhatsApp, que está aparecendo no canto direito da sua tela, ou também pelos comentários do YouTube, e nós, então, recolheremos essas perguntas, essas reflexões, para fazermos, então, direcionarmos ao Dom Moll depois da sua fala. Dom Moll, fique à vontade. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo. Então, vamos funcionar assim. Eu vou fazer, no início, o uso da palavra com um pouco mais de tempo, e depois teremos um tempo para conversarmos um pouco sobre essas perguntas aí que você está orientando, que podem ser enviadas, não é? Eu fui convidado a participar deste momento de reflexões, num momento muito único que nós estamos vivendo no mundo inteiro e no nosso país, mas que tem um título global de Repensar o Mundo. Gostei muito disso, repensar o mundo. O mundo precisa ser repensado. Não há outra alternativa, não há outro caminho. O mundo, se não for repensado, cairá no grande engodo de continuar, ou de pretender continuar, vivendo aquilo que vivíamos antes dessa pandemia. Eu não imaginava viver este tempo. Eu não imaginava que pudéssemos ver máquinas retroescavadeiras furando buracos, covas comuns para ali colocar os corpos de pessoas assassinadas por um vírus invisível, que é o coronavírus Covid-19. E isso nos faz pensar o mundo e a vida inteira. E um subtítulo do tema que me foi solicitado é Economia Pessoal e Comunitária no Pós-Crise. Então, este ponto especificamente, que é exatamente a especificidade desse momento de reflexão,
eu vou deixá-lo para mais o finalzinho da minha colocação. Se você está aí em casa assistindo e tem assim um pouquinho de ansiedade, eu vou diminuir a sua ansiedade. Eu vou falar 5 pontos. Então, eu vou falando 1, 2, 3, 4, aí você, quando chega no 4, diz assim, opa, tá acabando. Não para ir embora, mas para nós podermos conversar. Combinado? E, como disse o Rodrigo muito bem, caríssimo amigo, grande profissional da PUC do Paraná, e com uma formação excelente, não é? Nós precisamos conversar sobre a economia pessoal e comunitária à luz de alguns holofotes, e esses holofotes queremos buscar nos ensinamentos do Papa Francisco. Então, o primeiro deles é o seguinte, o Papa Francisco, ele trabalha um binômio basilar, está na estrutura, na base, e estruturante da economia. Desta economia que se chama economia de Francisco, não por causa dele, mas por causa de Francisco de Assis. E isso já dá o sentido da economia. E qual é este binômio que está na base e na estrutura da economia? É um binômio que está na doutrina social da Igreja. É um binômio que está presente já na Igreja, mas que o Papa Francisco pegou quase que com as mãos e trouxe e deu luz a eles. Então, o binômio é assim, é preciso na economia que se dê prioridade do trabalho sobre o capital. Mais importante do que o capital é o trabalho. O capital só será legítimo se valoriza primeiro o trabalho. O trabalho, portanto, é a chave da compreensão e da forma como nós lidamos com o dinheiro. E é muito curioso observar na economia, que tornou-se globalizada, não é? E gerando, inclusive, um pensamento único, que a economia faz isso ao contrário. Valoriza o capital sobre o trabalho. Se há uma crise, a primeira coisa que se faz para resolver a crise, para que não haja impacto, não é, no resultado, é mexer no trabalho e não no capital. Então, esta é uma chave muito importante. Guarde essa chave porque ela será necessária daqui a pouquinho de novo. E tem uma outra muito importante. É que é preciso que haja uma prioridade da pessoa sobre o mercado. No fundo, a economia que se tornou hegemônica é a economia de mercado. Esta é a economia que o Papa Francisco diz que mata. Então, por quê? É porque o mercado se sobrepõe à pessoa. A pessoa é mais importante que o mercado. O mercado deve ser para favorecer, para poder estimular o desenvolvimento da pessoa. Então, cuidando do trabalho, o capital será legítimo. Cuidando da pessoa, o mercado pode seguir o seu caminho. Mas sem a valorização do trabalho e sem a prioridade da pessoa, o capital e o mercado tornam-se problemáticos sob o ponto de vista ético e moral. Então, o Papa Francisco tem isso na cabeça dele. Ele sabe disso. E, por isso, ele propõe, inclusive, isso que já é bem comum, todo mundo sabe, um pacto para mudar a economia atual e atribuir à economia alma. O Papa diz que a finalidade do encontro de Assis, que foi adiado por causa da pandemia, mas que certamente depois voltará, a finalidade é dar alma à economia. Esta economia globalizada é uma economia sem alma. Sem alma. Portanto, ela precisa ser modificada. E para que esta economia seja uma
uma economia viva, de alma, a serviço da vida, ele diz que ela precisa fazer viver e não matar, incluir e não excluir, humanizar e não desumanizar, cuidar da criação e não devastá-la. Não estou inventando essas palavras. Isto é explicitamente o pensamento do Papa. Quer dizer, você imagina a economia. O que você sabe de economia? Escutando jornais, o dia a dia, a apresentação, a fala dos economistas, que às vezes se tornam praticamente incompreensíveis, né, ao senso comum. Então, ela deveria ser, inclusive, compreendida. Então, quando se fala de economia, está se falando da vida, da inclusão, da humanização, do cuidado da criação, não é? E não o contrário de cada um desses itens. Pois bem, então o Papa Francisco, ele considera muito esse binômio, valoriza muito este binômio, vou pegar aqui uma coisinha, e, além disso, ele coloca isso na base do seu pensamento. E é muito interessante que o Papa Francisco, ele quando convoca o encontro de Assis da economia de Francisco, ele faz isso dentro de um trajeto, de um percurso que ele está fazendo. Eu vou indicar esse percurso daqui a pouquinho. Então, você que tem ansiedade, o número 1 é isto: entender o binômio que está na base, na estrutura da economia, e o que o Papa Francisco pretende com a economia, que, aliás, deve corresponder àquilo que está no coração de cada um de nós. Ponto 2. Por que o Papa Francisco, que tem uma formação primorosa, que é jesuíta, portanto tem uma espiritualidade muito profunda, por que ele direciona assim esta sua reflexão, esse seu pensamento sobre a economia? O Rodrigo me chamou para conversar aqui sobre esta economia, mas se fosse sobre a igreja, eu diria para vocês o que o Papa está fazendo para reformar a igreja. Então ele quer reformar a economia, quer reformar a igreja. E se ele me chamasse para pensar qual é o pensamento político do Papa, eu ia dizer como que ele pensa a política. Entende? Então, é todo um conjunto. Nós estamos no campo da economia. Mas para todos estes setores, e este especificamente da economia, vocês notam uma coisa que o Papa Francisco, ele evidencia algumas características singulares e fortes na pessoa de Jesus. E isso inspira a ele. Eu queria destacar 5 características que o Papa Francisco, olhando para a pessoa de Jesus, ele pega e dá ênfase, e traz à tona. E trazendo à tona, ele dá um jeito de colocar no governo da igreja que ele está praticando, a sua forma de governar, e, ao mesmo tempo, nos ensinamentos que ele dá ao seu magistério para todo mundo. Quais são estas características? Isso ajuda a entender a economia. Primeira característica é a alteridade. A alteridade é o outro. Então, o Papa Francisco vê na pessoa de Jesus alguém que valoriza de uma maneira nítida a alteridade. Primeiro, o outro. O outro é a solução, inclusive, para muitos dos problemas que eu tenho. Muitas situações existenciais, a gente pede para a pessoa olhar como que o outro está e ele começa a se curar. O outro nos cura. Então, a alteridade, o olhar voltado primeiro para o outro é fundamental. Nós estamos numa cultura extremamente individualista. O outro está distante, o outro está longe. A nossa cultura é de valorização, primeiro, do individualismo.
Não é só do indivíduo, mas passou para o campo do individualismo. Uma outra característica que o Papa Francisco salienta, evidencia na pessoa de Jesus, ela é muito bela, inclusive emociona a todos nós. É a misericórdia além da justiça. Eu poderia colocar aqui, justificaria de muitas formas diferentes, só assim a palavra justiça. Quer dizer, Jesus é um homem justo e ele prega a justiça e apresenta a justiça como um valor e exige que a justiça seja praticada. Poderia ser isso. E isto é verdade. Contudo, se podemos imaginar assim uma montanha de atitudes que nos conduzem para Deus, vamos entender que a misericórdia está no patamar mais alto de todos, inclusive acima da justiça. A justiça só não resolverá todos os problemas que temos no mundo. Precisaremos da misericórdia. Por isso, inclusive, alguns países, já repetindo o Papa Francisco, como também outras pessoas que têm estudado isso, têm falado, olha, a dívida dos países africanos precisa ser cancelada. Ela precisa ser... Isso é misericórdia. A justiça significa dizer assim, você está me devendo, então me pague o que você está me devendo. Mas quando você diz assim, não, vamos perdoar a dívida, nós estamos no campo da misericórdia. A misericórdia é o patamar mais alto que nos coloca extremamente próximos de Deus, que é pura misericórdia. E na pessoa de Jesus está a misericórdia. Há muitas passagens que a gente poderia indicar, inclusive aquela da mulher que estava sendo apedrejada. Ela estava sendo, digamos, ali as pessoas estavam cumprindo a lei. E, portanto, entendendo isso como justiça. E Jesus interrompe esse processo e cria um novo processo. Um processo de reflexão que evita o apedrejamento daquela mulher, porque ele está no registro da misericórdia. A misericórdia nos coloca juntos da miséria do outro. E mais, coloca o nosso coração junto da miséria do outro. A terceira evidência de Jesus, salientada pelo Papa Francisco, eu vou inventar aqui uma palavra, Rodrigo, e todas as pessoas que estão nos assistindo. É a andarilidade de Jesus. Vem de andarilho. Jesus era um andarilho. Onde é que Jesus morava? Jesus não morava em lugar nenhum. Ele morava andando. Andar era uma marca de Jesus. Aliás, a sua vida foi uma longa viagem, como diz Lucas nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, e também no Evangelho. Uma grande viagem. Então, é daí que a gente entende aquilo que o Papa fala da igreja em missão. Eu tenho um pouquinho de medo da palavra missão, sabe? Um pouquinho. Por quê? Porque a palavra missão pode ser, assim, um pensamento de ir lá e ensinar o catecismo para as pessoas que são ignorantes, não conhecem isso, e fazer algumas práticas religiosas. Se a gente pensa que Jesus era um andarilho, não é? Aquele que andava por todas as partes, os lugares onde ele parava, as casas onde ele entrava, era um momento de pausa, uma pequena pausa, e seguir adiante. Então, a vocação de Jesus é ser um andarilho da vida. E é interessante, ele faz isso, e isso inspira Francisco a nos colocar em saída, e não aprisionados. Olha como é que é difícil ficar só em casa. O Papa Francisco diz, a igreja tem que ser em saída. Inclusive, só a pessoa se colocando em saída, ela é capaz de entrar, ela é capaz de entrar no mundo da economia, da política, da cultura, da educação, levando os valores do Evangelho.
A quarta característica, hoje, hoje a gente usa muito essa palavra para falar de posse de um determinado número, de uma determinada senha, assim por diante. É a palavra portabilidade. A portabilidade do reino de Deus em Jesus. Jesus, ele viaja, ele anda muito, fica pouco nas casas. Ele não leva muita coisa. Eu nem saberia dizer, porque, veja bem, alguns levavam algumas coisas ao relato disso, mas Jesus não. Mas ele portava o reino de Deus permanentemente. O reino de Deus é o que Jesus levava na sua sacola existencial, na sua bolsa existencial. A existência de Jesus é o reino de Deus. É isso que ele porta, porque é isso que ele leva, é isso que ele oferece. E a quinta característica, o Papa Francisco explicita muito isso, é a alegria do Evangelho, mas não como momentos de alegria, risos ou risadas. Não se trata disso. A alegria do Evangelho como princípio. Ou seja, a alegria, ela brota de uma relação confiante que nós temos para com Jesus com estas características e nada, absolutamente nada haverá de tirar, de roubar esta alegria, porque ela está impregnada no ser de quem segue Jesus. E isso é muito importante porque às vezes a gente pensa que todo esse trabalho de evangelizar, de anunciar o reino, um mundo novo, uma sociedade nova, possível, diferente desta que estamos vivendo, que tudo isso é um trabalho chato, enfadonho, estigmatizado. Não, não é. Isso tudo deve ser exatamente, deve brotar desta alegria, a alegria que gera tudo isso. Então, veja bem, 5 características importantes de Jesus que o Papa Francisco toma como norteadoras daquilo que ele propõe em várias reformas da igreja, da política, etc., e da economia, que é o nosso tema. A alteridade, pensar no outro, ousar ir além da justiça e alcançar a misericórdia, andar e nunca ficar parado, caminhar, a andarilidade de Jesus, né, que nos coloca em missão, a portabilidade do reino de Jesus, do reino de Deus, e a alegria do Evangelho como princípio. 5 características muito importantes. Isso é a fonte. O Papa Francisco bebe dessa fonte permanentemente. Ele sacia a sua sede. Ponto 3, bem curtinho. Então, o primeiro, o binômio que estrutura o pensamento do Papa Francisco para convocar a economia de Francisco. O segundo, as fontes espirituais do Evangelho, das quais ele se alimenta. Terceira, é preciso dizer isso, eu já usei essa palavra numa reunião em que estava Dom Valmor. Dom Valmor é o arcebispo aqui de Belo Horizonte. Nós convivemos aqui, trabalhamos juntos, exercemos a missão juntos e atualmente é o presidente da CNBB. Eu falei assim, Dom Valmor, o Papa Francisco é um estrategista. Ele é um estrategista. A gente precisa prestar atenção para ligar uma coisa com a outra e entender bem. E é simples. E a estratégia principal de Francisco, eu falo com humildade, com temor, mas a principal estratégia de Francisco é preferir para o seu plano de estender, de alcançar todo o mundo com a mensagem libertadora do Evangelho, a estratégia dele é preferir atores protagonistas
externos à igreja, com a participação da igreja, mas sem o protagonismo da igreja, tampouco a exclusividade da igreja. A igreja é sinal do reino no mundo. E, como sinal, ela precisa estar envolvida em tudo isso. Contudo, o Papa Francisco, ao invés de chamar, por exemplo, membros da hierarquia, padres formados nisso ou naquilo, etc., ou pessoas que estão ali muito dentro o tempo inteiro para discutir a economia, ele lança o convite assim: venham aqui comigo para a gente conversar sobre a economia. Isso é maravilhoso. Jovens economistas, empreendedores jovens, aqueles que estão se formando. Ele não fez uma lista prévia dessas pessoas. Ele nem sabe quem vai participar, mas entende que quem for estará já, pelo fato de ir e participar do encontro, estará já sendo habilitado para continuar trabalhando a transformação do mundo no campo da economia. Olha que coisa interessante. Então, não é um encontro de cardeais, monsenhores, padres, bispos, presidentes de conferências episcopais. Não é. Ele prefere os atores externos. Quando ele convida para o pacto educativo global, imagina, ele convida os educadores. Então, há muitos educadores das instituições de educação católica que irão, e muitos outros que não são deste meio e que também estarão presentes, tanto na organização, quanto na orientação temática de conteúdo, quanto também de presença de pessoas. Então, essa é uma estratégia importante. Ou seja, para a gente entender a transformação da economia que este santo homem de Deus está querendo, é preciso que nós, de igreja, entendamos que os espaços precisam ser abertos para pessoas competentes que estão aí no mundo. Senão essa reforma da economia não acontecerá. O Papa Francisco, ponto 4, já quase terminando para a gente conversar. O Papa Francisco, ele tem também um método. Ele usa uma estratégia, mas ele é uma pessoa metódica. E observe bem o que é o método. Ele escreveu e publicou de uma maneira muito leve e muito contundente ao mesmo tempo, o seu programa de governo num texto chamado Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho. Há lá um número, na Evangelii Gaudium, que ele diz isto. Olha, são muitos os documentos que vocês estão acostumados a ler, ou se não, estão cansados de ler, etc. Mas leiam esse, porque esse tem valor programático. Então, o Papa Francisco diz que Evangelii Gaudium é seu programa de governo. E tem um plano específico que ele publicou um pouco depois, que é a Laudato Si. A Laudato Si é uma nova visão do mundo, por causa da ecologia integral. O Papa Francisco assume o conceito e as proposições de práticas da ecologia integral. Ou seja, uma ecologia que cuida, sim, daquela espécie vegetal ou animal que está ameaçada, mas que cuida com igual ou maior atenção do ser humano, da justiça, da paz. Então, a ecologia integral, ela abarca toda a criação, toda a natureza e inclui a sociedade, as pessoas. Por isso ela é chamada integral. Então, observe bem, então aí está um plano mais específico. E aí o Papa Francisco, dentro desse plano, como já disse, começa com a economia e depois chama o Pacto Educativo Global para dizer assim:
para a gente alcançar aquilo que está na Laudato Si e na Evangelii Gaudium, nós precisaremos mexer com duas coisas, na economia e na educação. Uma nova ordem econômica, com aquelas características, faz viver e não matar, e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta, com essas características. E pela educação, nós temos que preparar as pessoas para isso. Ao chamar o Pacto da Educação, Educativo Global, o Papa Francisco valorizou muito, mas muito a educação. Quinto e último ponto. Pronto, aí nós podemos abrir a conversa. No nível pessoal e comunitário da economia, ou melhor, desta economia que o Papa Francisco propõe, o que é possível, o que nós devemos fazer no pós-crise? Foi o tema específico que o Rodrigo me deu, foi este. Então, eu quero colocar 3 pontos principais. Depois na conversa, nós podemos abrir um pouco mais. Primeiro é que está falando do pós-crise, dessa crise da pandemia que gera várias outras crises. Nós estamos numa crise de relacionamento. A pandemia, por exemplo, ela faz agora os números da violência familiar aumentar. A briga entre casais também, não é? O feminicídio também. Então, a crise é uma crise sanitária, mas ela é também uma crise social, relacional, existencial. Há pessoas adoecendo de estarem em casa, não é? Então, há aí outras crises. Então, no nível pessoal e comunitário, levando em conta que nós entraremos no período pós-crise, o que a gente pode pensar? Então, o primeiro ponto é este. É necessário uma conversão. Nós não conseguiremos avançar numa economia pós-crise sem um processo de conversão. Conversão é aquilo que biblicamente é chamado de metanoia. É uma mudança do pensar e do sentir. Permitir-se pensar e sentir algo novo. Quer dizer, há uma convicção que é formada pela racionalidade, pela cabeça, e aí alguns têm mais facilidade, eles ajudam outras pessoas a pensarem. Nós precisamos aprender a pensar de maneira aquilatada, eu costumo dizer essa palavra, que normalmente é aplicada às coisas preciosas, ao ouro, à prata. Quantos quilates? Então, quantos quilates tem o seu pensamento? Seu pensamento, quantos quilates ele tem para que ele encontre o seu lugar dentro da sociedade e possa servir aos outros. Mas é também uma conversão sentida no coração. Ela é elaborada, ela gera uma convicção que também está no coração. E se a gente junta aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente sente, nós geramos, assim, uma força avassaladora de transformação. Nada tira a pessoa daquele rumo. Não é uma simples teimosia, não é ignorância, não, é lucidez. Por exemplo, a gente pensar agora que nós precisamos de novas práticas para a vivência da economia no pós-crise, isso é lucidez. Segundo ponto, nós precisamos nos converter a novas práticas da economia, mas sem nostalgia. Não é bem a palavra saudade, é nostalgia. É aquele espírito perturbado pela amargura de não estarmos mais naquele lugar onde nos encontrávamos antes da pandemia. Então, o pós-crise
não pode ser um período nostálgico. Se a conversão, por um lado, impulsiona a todos nós porque gera convicções, a nostalgia nos faz cruzar os braços, nos faz desanimados, deprimidos, socialmente, existencialmente, né? Estruturalmente. Então, nós precisaríamos, no lugar da nostalgia, se a gente consegue uma mudança de pensamento e do coração em relação a novas práticas da economia, a economia solidária, né, que precisa acontecer entre as pessoas, ao contrário da nostalgia, nós precisaríamos ter e sentir o constrangimento por termos aderido àquela economia antes da pandemia. Terceiro e último ponto. Então, primeiro, a conversão de pensamento e de coração, mediante as possibilidades de uma prática nova. Por exemplo, eu tomo conhecimento de uma experiência comunitária de geração de cultura, não é? E de subsistência de um grupo pequeno, pobre, de uma comunidade afastada. Ela, vista por quem está neste processo de conversão, ela é ampliada como uma coisa muito importante. Depois, não entrar pelo caminho da nostalgia. E terceiro, alterar a escala de valores. Tanto a economia de mercado, não é, que valoriza o capital acima do trabalho das pessoas, quanto a cultura estabelecida por esta economia estabelecem valores próprios. Então, ao dizer que nós precisamos fazer uma mudança na escala de valores, eu vou citar alguns valores, entenderemos bem o que precisa mudar. Tudo na linha econômica. Por exemplo, é preciso alterar a escala de valores do ter, do possuir, para o ser melhor. Teremos que responder esta pergunta, sob o ponto de vista econômico, inclusive, lá na comunidade, sob o ponto de vista pessoal. Eu quero sair desta crise com o bolso cheio ou uma pessoa melhor? É preciso alterar do acumular para o partilhar. Essa é a segunda alteração na escala de valores. Precisamos entender que o acúmulo nos sufoca a nossa vida e as nossas relações até matar. E a partilha gera grande alegria. Perdoar a dívida de um país pobre, lá no meio do continente africano, portanto, renunciar recursos para serem acumulados e perdoar a dívida de um país assim, portanto, partilhar com aquele país, gera uma alegria indescritível. Alterar o excesso para o suficiente. Para viver bem, nós não precisamos dos excessos, precisamos do suficiente. Basta o suficiente. E isso é libertador, altamente libertador. Ter o suficiente para poder viver e conviver. Isso liberta de todas as outras coisas. É alterar a mentalidade do banco para a caixa comum. O banco é o lugar onde a gente põe o dinheiro da gente para que o banqueiro possa mexer com o dinheiro da gente e lucrar muito. Instituição bancária é uma instituição que precisa ser alterada na sua raiz.
sob pena de não ter lugar numa perspectiva humanizante de toda a economia. E aí é que entra a mentalidade, vamos colocar entre aspas, só para ilustrar, da caixa comum. Então, ao invés de guardar o que é meu, nós vamos colocar na caixa comum aquilo, pouco de cada um, para que todos possam viver. E, finalmente, a última alteração, que é da contabilização do dinheiro para a contabilização do bem de simplesmente estarmos presentes, convivendo com as pessoas. O quanto é importante isso para nós. No fundo, estou dizendo com uma expressão só, que a economia no nível pessoal e no nível comunitário, mas também no nível mais amplo de um país, precisa ser uma economia de distribuição de riqueza suficiente para todas as pessoas do planeta Terra. E isso a gente começa mudando a mentalidade pessoal em relação à economia, tendo práticas econômicas pequenas ao alcance de todo mundo e que vão se ampliando até ganhar todo o planeta. É isso que queria então dizer a vocês, pensando um pouquinho este assunto, e fico à disposição para a gente conversar um pouco. Muito bem, Dom Mol, muito obrigado pelas palavras, muito didático na sua apresentação. Acho que até acompanhando os comentários do YouTube ali, acho que fica fácil da gente compreender, inclusive destacar a fala de alguns participantes que destacaram exatamente isso, assim, o quanto a economia precisa estar mais próxima da nossa linguagem. Afinal, a economia diz respeito à nossa vida cotidiana, o cuidado da nossa casa, né? E infelizmente, quando essa ciência ela é sequestrada de alguma forma, somente por um pequeno grupo, nós acabamos tornando a linguagem muito distante. E aí, inclusive, eu gostaria de fazer o comentário exatamente nessa direção, Dom Mol, porque quando o senhor apresenta, inclusive, o pensamento do Papa Francisco nas bases dessa nova economia, é uma economia que perpassa pela pessoa, perpassa pela comunidade, pela sociedade, até chegar numa economia global. Ou seja, não estamos pensando apenas num âmbito macro da economia, mas a economia desde a economia interna de cada pessoa, a maneira como cada um cuida da sua própria casa. Professora Darling, da PUC do Paraná, do eixo humanístico, destacava, inclusive, ali nos comentários, né, do cuidado com as 3 casas, a casa do corpo humano, a casa da sociedade e a casa do planeta. Né? Então, como é que a gente pensa isso desde o indivíduo? Acho que o senhor destacou no início da sua fala, inclusive, como é que a gente pensa desde o indivíduo até o macro, né? E, infelizmente, é exatamente quando a gente separa o indivíduo do restante, é que surge exatamente a dicotomia, ao invés do binômio que o senhor destacou. Né? Aí a gente coloca de modo opositor, inclusive, capital e trabalho, pessoa e mercado, e aí a vida, de fato, fica fragilizada, porque a vida acaba não estando em primeiro plano. Enquanto o senhor falava, também eu me recordava ali de uma dimensão que é bíblica também, que é a dimensão do jubileu, né? O jubileu que era o tempo em que se perdoava algumas dívidas, né? Que de tempos em tempos se perdoava as dívidas, se redistribuía as riquezas para que não houvesse necessitados entre as pessoas. E talvez nesse momento de pandemia, nós sabemos que o Papa Francisco propôs esse debate sobre a nova economia já faz pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, né? Mas exatamente agora, quando iria ocorrer o encontro em março, de repente nós vemos aí uma pandemia toma conta do mundo
E essa pandemia exatamente nos chama, de alguma forma, a um jubileu também. Então, penso assim. Visto que até... A pandemia, Rodrigo, só uma pequena interrupção, ela pode ser, digamos assim, vista deste ângulo, ela pode ser uma boa preparação para o encontro da economia de Francisco. Com certeza. Exatamente isso, né, Dalmau? Porque ela nos chama e tem nos apresentado, inclusive, exemplos de uma nova economia. Tendo em vista que muitas pessoas que tiveram que se voltar para suas próprias casas, se voltar para sua interioridade, de alguma forma, e começar a se reinventar. Inclusive, nós vemos aí grandes veículos de comunicação incentivando até para que se privilegie o comércio local, para que as pessoas sejam solidárias e doem alimentos, para que as pessoas possam confeccionar as máscaras e doar para quem mais necessita, que possam ter o cuidado com o outro, a alteridade que o senhor destacava ali no segundo ponto, como uma característica de Jesus. Né? Vemos muito dessa alteridade sendo praticada nesse momento. Então, penso que talvez estejamos vivendo um grande jubileu, um momento de nos perdoarmos mutuamente algumas dívidas. Né? Resta saber se conseguiremos isso num âmbito maior, num âmbito macro. Mas, Dalmau, nós temos aqui algumas perguntas, na verdade, várias perguntas que chegaram. Quero, inclusive, agradecer aí as muitas pessoas que estão nos acompanhando. Temos, nesse momento, 232 pessoas nos acompanhando nessa discussão. Bacana, tá vendo? Que bacana. E muita gente que, inclusive, tem acompanhado já a reflexão sobre a economia de Francisco. Destaco aqui a presença, inclusive, do Eduardo Brasileiro, que tem acompanhado, né? Amigo nosso. Mas, Dalmau, vamos para algumas das perguntas que as pessoas nos enviaram. Muita gente de Minas, viu, Dalmau? Muita gente dos seus conterrâneos aí. Paraná e Minas Gerais têm as mãos dadas. Isso, com certeza. Temos o pessoal da PUC São Paulo também nos acompanhando. Bacana. Bom, nós temos aqui, então, uma primeira pergunta que veio de Londrina. Dos seminaristas da Arquidiocese de Londrina lá. Inclusive, de modo muito específico, até perguntam assim, de que modo os seminaristas, padres, e eu ampliaria também, né? De que forma também os leigos mais engajados nas pastorais, na igreja, de que modo que podemos ser mais ativos nesse momento de repensar a economia, né? E repensar a economia, inclusive, levando esperança, visto que estamos num momento aí de desesperança. Né? Então, de que modo, talvez, que se destaca aí o papel, né? O senhor, inclusive, falou de como o Francisco adota como estratégia de preferir os atores protagonistas fora da igreja, né? Mas também como é que as pessoas engajadas aí nos seus ministérios podem também fazer a sua parte. Né? Além dessa, nós temos também uma pergunta que vem daí, de um estudante da PUC Minas mesmo, que ele pergunta, né, é possível que haja uma reforma nos currículos dos cursos de ciências econômicas, principalmente partindo das pontifícias? Né? Seria possível, né, inserirmos isso, visto que é uma das propostas que está também na reflexão do Papa Francisco, né? Depois ali, o Robson Sávio também pergunta, essas práticas, o método, a estratégia adotadas pelo Papa Francisco, pode ser chamada como um novo humanismo proposto pelo Papa? Então, enfim, ficamos por enquanto com essas perguntas aí, Dom Walter, depois a gente faz uma segunda rodada. Nossa, mãe, você me dá aí umas 2 horas? O senhor fique à vontade aí para ir respondendo. São perguntas muito bacanas, eu acho que é um assunto que a gente precisa, e são muito sérias também. Então, vamos lá, em primeiro lugar, os seminaristas de Londrina, né, que entraram. Exatamente, de Londrina. Olha, os seminaristas, primeiro, um grande abraço para vocês, né, um abraço muito especial. Vocês têm uma experiência aí bacana do encontro das comunidades eclesiais de base e, em sequência, tiveram também muito sofrimento, né, com este assunto aí importante dentro da igreja. Eu quero seminaristas, religiosos, religiosas, ministros ordenados, evangelizadores, dizer o seguinte:
não duvidem que mudando a prática perto de você, que isso vai aumentando até tomar conta de todos. Não duvide disso. Porque é assim que, por exemplo, se consolida o pensamento oposto, que é, por exemplo, do extremo egoísmo. As pessoas são formadas para serem egoístas. Elas são preparadas para isso. Então, quando chega lá na universidade, aí vai fazer um curso de economia, e a economia que é apresentada é uma economia como esta, que está matando. É a economia de mercado, sem fazer uma crítica devida a tudo isso. Então, a forma de se engajar, de entrar, de ajudar, é fazer com que onde você está, e aí imagina todas as outras pessoas, onde você está, as pessoas possam conversar, debater e ensaiar. Ensaiar. O que é o ensaio? É você fazer ali de uma maneira mais reservada e menor aquilo que será apresentado depois para todos. Façam ensaios de economia solidária. E assim vocês estarão dando uma grande contribuição. A maior contribuição que você pode dar, às vezes, nem é ir lá no encontro com o Papa Francisco, mas é entender esta proposta e atuar aí onde vocês estão. A segunda questão é dos currículos das ciências econômicas. Então, nós temos na universidade, onde eu sou reitor, nós temos o nosso curso de economia, com professores muito interessantes, então é um assunto que realmente é muito importante. E esse assunto ele é fundamental para o prosseguimento desse projeto. E haverá um momento em que nós precisaremos explicitar na formação dos novos economistas isso que nós estamos pensando em relação à economia. A economia, como ela está, é uma economia cumulativa, é uma economia que, de fato, não mata só as pessoas porque provoca a pobreza e a miséria de milhões e milhões e milhões de pessoas no planeta Terra, mas mata também por dentro as pessoas. Uma pessoa com dificuldade de trabalhar, de encontrar o seu lugar, né, dentro da economia de mercado, é uma pessoa que tem a sua esperança maltratada. E não se maltrata a esperança de uma pessoa, de um pai de família. Então, a economia precisa mudar também nos currículos das faculdades e universidades. Queremos propor, inclusive, quem sabe, as PUCs, como esse aluno que aí fez a pergunta, que as PUCs possam encabeçar com agilidade, né, com celeridade, uma proposta de estudo de novos currículos, ainda antes de acontecer o encontro com o Papa Francisco. Seria muito interessante. E o terceiro ponto do professor Robson, uma pessoa muito querida, um ativista da vida, eu diria assim, né? Um grande pensador, um intelectual, mas que tem um pé muito bem fincado na realidade. Eu penso que sim, professor Robson, se nós valorizamos aqueles pontos iniciais, né, da estrutura de uma nova economia, e se isso vai para a prática, eu acho que a gente consegue mesmo iniciar um novo humanismo. A economia que nós esperamos é uma economia humanista. Agora, a ideia e o discurso sobre o humanismo dentro do campo das ciências econômicas é um pouco estranho a eles. Por isso, nós precisamos, de certa forma, fazer força para que esse novo humanismo aconteça. Mais alguém? Temos mais uma aqui, Dom Mol, que vem lá de Manaus, na Amazônia, e fazendo essa pergunta também da Ana Lúcia Farias, queremos também expressar nossa solidariedade com todo o povo amazonense que também tem passado por algumas crises sanitárias bastante agudas, né, lá em Manaus. O Papa ligou para o Dom Leonardo, né, que é o arcebispo de Manaus.
Com É um certeza, gesto de comunhão, é um coração que se estendeu de uma maneira muito bonita, e que esse gesto faça com que todo o povo de lá ajude uns aos outros, né, a superar essa grande dificuldade que eles estão vivendo. Sim, a nossa sim. solidariedade e comunhão. Sim, e em comunhão com eles também, Dom Mol, ela faz uma pergunta muito interessante, porque ela destaca que, por exemplo, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, da ONU, estima que essa crise do Covid-19 vai aumentar o número de empobrecidos em alguns milhões, na América Latina, né? E especialmente na realidade amazonense, onde já há uma realidade bem empobrecida, e acho que, falando da realidade amazonense, falamos também de todo o Brasil, de várias regiões onde temos muitas pessoas empobrecidas e as desigualdades já são absurdas. Uma das soluções para isso é exatamente a distribuição da riqueza. Tivemos aí agora uma tentativa, por exemplo, com auxílio emergencial, que parte de uma proposta já bastante antiga de distribuição de renda, temos aí Bolsa Família, algumas tentativas, mas de que forma que talvez, a partir das pequenas comunidades também, a partir das pessoas, como é que nós podemos fomentar essa distribuição de riqueza? Já que a gente tem falado também desde a pessoa para o global, né, e não do global para a pessoa, mas como é que, a partir dos pequenos, das pequenas comunidades, também conseguimos fazer fomentar essa distribuição de renda, né? E aí também uma outra pergunta que vem da Estadual de Minas Gerais, da Joana Beatriz, ela, ela pergunta também um pouco nessa direção, que caminhos que se antevê também para que possamos ampliar as ideias da economia solidária, né? Acho que é um pouco nessa perspectiva também da economia de Francisco, mas que está muito alinhada também, né, com a economia solidária. Então, eu acho que essas duas perguntas, tentei sintetizar algumas das que chegaram aqui para mim, tem chegado bastante, obrigado, inclusive, pela participação de todos que estão assistindo. Infelizmente, não conseguiremos fazer todas as perguntas, Sim, mas sim. tentei sintetizar um pouco aqui. Então, é isso, da distribuição de riquezas a partir do pequeno para o macro e também da economia solidária. Bom, Então, eu digo assim, olha, nós temos que criar um novo sistema. É isso que o professor Robson sugeriu, que fosse chamado de um novo humanismo, que o Papa tem insistido muito. E um sistema, ele contempla as ações locais, mas as ações também no nível macro. No nível local, é mais fácil da gente dizer, ainda mais em realidades como a da Amazônia. Por quê? Porque as comunidades, elas são as primeiras responsáveis pela manutenção da vida do povo daquelas comunidades. Então, mesmo sem ter nomes, não é, catalogados na sociologia, nas ciências políticas, etc., o que eles fazem é muito de partilha. Um vai ajudando o outro. Nas pequenas comunidades, cada um da sua pobreza, dando um pouquinho, partilhando. Mas isso não é suficiente, porque nós temos uma pobreza gigantesca na história da humanidade neste momento, porque foi no ano de 2016 que os 50% da população, ou 1% da população, passou a deter mais de 50% da riqueza do mundo. Então, a pobreza existe não é porque a comunidade lá da Amazônia está partilhando, mas não ainda tudo. Essa pobreza existe porque existe riqueza concentrada, que não está lá na comunidade da Amazônia. Lá na comunidade da Amazônia, como também no interior de Minas, nas periferias das cidades grandes, em muitos outros lugares, há N experiências de partilha e distribuição de renda. Quem não distribui a renda são os ricos. Quem não distribui a renda são os rentistas, que vivem à custa do dinheiro dos outros. Quem não distribui renda são os banqueiros, são os donos, os manipuladores, os orquestradores desse sistema que mata.
Então, a riqueza existe, mas está concentrada nas mãos dessas pessoas. Há poucos dias, eu não vou citar o nome, mas fiquei muito indignado, porque se fez uma grande propaganda, uma grande celebração, porque uma pessoa que tem uma riqueza na casa do bilhão doou 100 respiradores para uma instituição. Ora, essa pessoa devia ter doado são milhares de respiradores, até porque a falta de respiradores diz respeito à concentração de renda que essas pessoas fazem. Então, nós temos que entender isso, e isso é muito forte. Às vezes a gente fica meio assim, mas repito, nós temos uma pobreza extrema no mundo, que afeta milhões, milhões e muitos milhões de pessoas. E temos riqueza suficiente, mais do que suficiente, para atender a necessidade de todas as pessoas no mundo. Só que elas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Então, precisamos trabalhar nas duas pontas. Por isso é importante praticar a solidariedade, e solidariedade é o nome do novo humanismo, não é? Nós precisamos praticar a solidariedade no espaço onde a gente está, mas precisamos formar novos economistas, empreendedores, etc., que venham a ferir e depois abrir um espaço dentro dessa economia para transformá-la por dentro. Aí sim, nós vamos ter e poderemos ter, e sonhamos com isso, né, uma distribuição muito grande da riqueza. Aí está a segunda pergunta, o papel da economia solidária. Podíamos pensar a economia solidária global, mas o que se globalizou foi a economia que não é nada solidária, aliás, é contra todo tipo de solidariedade, porque distribui migalhas, migalhas para as pessoas, né? As pessoas, para superar a sua pobreza, não precisam de migalhas. Migalhas não é o nome da superação da pobreza. O que supera a pobreza, que machuca e que mata, é uma mudança radical na economia que nós estamos vivendo. A perversa economia de mercado que faz tanto bem ao coração daqueles que são um pouco donos do mundo. O que propõe, o que a gente pensa no nível pessoal e comunitário na economia pós-crise? Tomemos consciência disso e sejamos pessoas altivas. Sabe que a nossa cabeça, a cabeça dos pobres, precisa ser sempre assim, neste nível. Sempre digo isso. Altivez. Nunca para baixo. Erguido. Porque as mudanças não virão da bondade de quem detém as riquezas. Porque esta bondade inexiste. As mudanças virão pelo processo de envolvimento e participação de seguidores de Jesus, de homens e mulheres que têm, mais do que boa vontade, uma boa participação transformadora na sociedade. É esta a nova economia humanista solidária que nós desejamos para o pós-crise. Muito bem. Muito obrigado, Dom Mol. Uma pena que o nosso horário é limitado. Acho que gostaríamos de ficar discutindo aqui muito ainda com o senhor. As perguntas não param de chegar aqui para nós. Estamos muito felizes, inclusive, com essa interação de todas as pessoas, mas nós não conseguiríamos hoje dar conta. E foi exatamente por isso que nós pensamos em fazer um ciclo de debates, e não apenas uma noite de reflexão. Então, estamos aproveitando esse momento de ficarmos em casa, também para podermos refletir, e assim a gente propôs, a partir do Observatório de Evangelização da PUC do Paraná, essa discussão, que hoje abriu a reflexão contigo, Dom Mol, e queremos agradecer de modo muito profundo, de coração para coração,
a sua presença conosco, suas palavras, a sua didática, para nos apresentar esse pensamento do Papa Francisco, da economia de Francisco. Uhum. Obrigado, Dom Mauro, pela sua presença. Eu que agradeço, que Deus os abençoe a todos e faça um caminho bem bonito, juntando cristãos, católicos de outras igrejas, né? Pessoas que não têm a fé ou professam uma fé e que possam estar neste caminho de mudança do mundo. Vale a pena, a vida passa a ter sentido. Um abraço, Rodrigo. Muito obrigado a você, ao Mauro, que está aí trabalhando para, né, fazer acontecer a live, a todos que participaram pelas redes sociais. Grande abraço. Obrigado, Dom Mol. Um abraço da PUC do Paraná, toda a PUC Minas e na pessoa do senhor, especialmente. Obrigado. E nós queremos, então, aproveitar exatamente para fazer o convite a todas as pessoas que estão assistindo para continuarmos essa reflexão na próxima terça-feira, dia 5 de maio. Nós teremos, então, uma discussão com o professor Miguel Francisco Gutierrez, da Universidade de Buenos Aires, que vai falar, então, sobre as mudanças macroeconômicas pós-pandemia. E depois, no dia 7 de maio, às 18 horas também, falaremos, então, sobre os aprendizados econômicos em tempos de pandemia, com o professor Máximo de la Justina, da PUC do Paraná. Então, fica marcado aí a agenda já para esses dois encontros, dia 5 de maio e dia 7 de maio, às 18 horas, nesse mesmo bate-canal da PUC Paraná, nos encontraremos, então, para continuarmos essa reflexão. Fica o convite a cada um, cada uma. Quero agradecer a você que nos acompanhou aí nessa live com o Dom Mol, especialmente o pessoal de Minas, do Pará, do Amazonas, do Paraná, de São Paulo. Agradecer de modo muito especial os nossos professores do eixo humanístico da PUC do Paraná, que nos acompanharam também aí na reflexão. Obrigado a cada um, cada uma, e nos vemos, então, no próximo debate, dia 5 de maio. Obrigado, tenham todos uma boa noite.